Pode até ser, mas ele não é a fundo perdido. Portanto, é um empréstimo para toda... Né? Desculpe. Então, bom, então, essa questão da repetição, a gente tem noção disso, queremos renovar. A área de programação sabe os problemas todos que vocês estão apontados, são problemas que já foram apontados pelo Conselho Curador, por pesquisas que nós encomendamos, inclusive na questão da programação infantil, a internacionalização. Tem uma questão que é o seguinte, o Rogério sabe, aqui, o nosso diretor de produção, que eu implico com essa questão da programação infantil também internacionalizada. Implico muito, sempre falo isso. Mas ele tem um argumento também que é o seguinte, tem conteúdos que estão sendo feitos lá fora que são importantes para a gente trazer, porque trazem valores que são valores universais. Então, se eu estou botando uma pessoa... O problema é eu colocar a pessoa com sotaque nordestino, do norte, e não botar todas as pessoas com sotaque lá do Rio de Janeiro falando, né, as crianças conversando. Isso é que a diversidade que a gente vai encontrar é essa. Agora queremos trazer não só a questão dos sotaques, mas a questão também dos animais, da nossa fauna, da nossa flora. É isso que a gente está querendo trazer nesse programa que a gente está encomendando e em outros que a gente pretende fazer. Qual a grande dificuldade? Grade. Como é que a gente faz com todas essas nossas parceiras? Nós temos 50 parceiras. 50 parceiras. Entre públicas, privadas, todos os nossos parceiros. Como é que nós fazemos para colocar tudo isso numa grade nacional? E a gente tem que entender, nós estamos falando de televisão aberta, gente. E tem uma coisa que só a única coisa que eu não concordei, né, com a fala do Roberto, é o negócio da forma. Está equivocado dizer que não é a forma. Não é totalmente a forma. Às vezes a gente tem que inovar também. Temos que estar na frente, temos que estar buscando, fazendo coisas. Mas se você não faz na forma que a cultura brasileira assimilou da televisão brasileira, assim, nós estamos atendendo a nós mesmos. É elite falando com elite. Certo? Eu quero atender o povo. Eu tive de férias 15 dias agora. Eu passei Maranhão, Piauí e Ceará. Eu vou contar para vocês. Você andar, não é só na região urbana, não. Você vai na zona rural. Quando você pega uma casa, daquelas de sapê, feita de bambu, barro, coberta com folha de buriti. Aí quando você vê que lá chegou um poste de luz, e que do lado tem uma antena parabólica, e que depois daquela casinha de sapê, aquela família resolveu fazer uma casa de tijolo do lado, você entende a revolução que está acontecendo nesse país. E a revolução que está acontecendo nesse país é pelo acesso à comunicação. Ainda que ela não seja da melhor qualidade, a qualidade que a gente quer, mas só o acesso está fazendo essa revolução. As pessoas estão conectadas ao mundo. Então a importância do nosso meio de comunicação, de chegar a quem mais precisa de cidadania, é quem gosta da televisão que é feita do jeito que ela é feita hoje. Foi acostumado, é um modelo. Eu gostaria né, não sei se tem algum antropólogo na plateia, mas discutir comunicação pública também do ponto de vista da antropologia, porque a cultura é algo, a cultura e a nossa cultura está impregnada pela comunicação. A comunicação e a cultura já são uma coisa só. E você convencer o sujeito que está acostumado a assistir o Faustão, ver a novela das empreguetes, certo? E assistir o Jornal Nacional a um modelo diferente, que são pessoas entrevistando outras, falando, aprofundando, etc. Isso daí não dá certo. É nós falando com nós mesmos. E a nossa missão fica prejudicada. E nós estamos gastando recurso público à toa. É muito dinheiro. Precisa de muito dinheiro. Mas precisa para quê? Missão da EBC, agora ainda não foi aprovada nas últimas instâncias, mas de um planejamento estratégico feito ao longo de 6 meses pelos funcionários da EBC, que é criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. Mas é para as pessoas que mais precisam ter formação crítica. Então, a gente tem que pensar qual é a forma da gente chegar nessas pessoas. E para isso tem muita coisa. Você tem que fazer pesquisa, você tem que ter resultados de audiência, você tem que trabalhar, não é só
o conteúdo pura e simplesmente. O conteúdo, ele precisa, sim, por isso que é importante tudo aquilo que foi mencionado da programação infantil, a gente levar, né? Concluindo, Nelson. Vou só ver se eu não esqueci de nada importante. Só para assim, certamente eu estou esquecendo de coisas importantes, vamos levar tudo isso daqui, por intermédio do próprio Conselho Curador, para a reunião da gente, na diretoria, o pessoal levantar tudo isso aqui e depois a gente mandar, inclusive, para as pessoas as respostas de cada uma dessas questões. Nós temos respostas para todas essas questões. Mas eu só queria deixar uma mensagem última aqui. A EBC está ligada circunstancialmente à Secretaria de Comunicação Social lá no governo federal. Foi a situação política possível. Porque na democracia, a gente tem que, assim, não é na ditadura. Ditadura, você tem forte, tem um coronel que se elege presidente da República com a visão de Estado. Você vai lá, muda todo o poder judiciário, muda todo o legislativo. A oposição, ela desiste de disputar as eleições, então você ganha tudo. É fácil. Na disputa democrática do dia a dia, que é o convencimento, você tem que convencer. E convencer as pessoas, muitas vezes, que é o seguinte, elas estão legitimadas. Não tem ninguém mais legitimado pela sociedade do que o presidente da República eleito por 60 milhões de votos. Não tem. É importante a gente ter representação, mas essa representação está legitimada para defender os interesses. E tem um Congresso Nacional, também legitimado para defender os interesses. É preciso ter outras instâncias de participação? É. É importante ter instâncias de participação social dentro das empresas, para que elas possam acompanhar, fiscalizar, propor, sugerir, dar diretrizes? É. Mas essa legitimação, vamos pensar, né, quer dizer, no caso de Pernambuco, no caso do governo federal, temos mais aí 2 anos e meio, né, que é para a gente tomar novamente uma nova decisão em relação a isso. E as pessoas vão lá, elas defendem uma plataforma política, e é aquilo que elas se propõem a fazer, que é aquilo que elas fazem. Depois não adianta querer cobrar delas algo que elas não propuseram, não disseram, não explicitaram nos seus... Presidente, por favor. Mas assim, desculpa que eu não deixei a mensagem, que é o seguinte, é a questão da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Gente, a comunicação pública, ela surge no Brasil com o rádio por intermédio de um antropólogo. E ele conseguiu um transmissor primeiro, não foi por meio do governo, foi por meio da Academia Brasileira de Ciências. Portanto, eu concordo plenamente que a questão da ciência e tecnologia, do trabalho da produção científica, isso tem que ser trazido mais para a discussão. É por isso que na EBC nós temos cultura, educação e, desculpa, eu ia responder também as questões das TVs universitárias aí, fica para uma outra oportunidade. Cultura, educação e ciência e tecnologia têm cadeiras permanentes, os ministros dessas pastas, no nosso Conselho Curador. E nós queremos, junto com esses ministérios, fazer um grupo executivo que trabalhe a interseção da comunicação com a cultura, com a educação e com a ciência e tecnologia. Porque hoje, no século XXI, se a gente não pensar que a sociedade é do conhecimento, e o conhecimento se produz, né, com ciência e tecnologia, a gente não estará sintonizado com aquilo que a sociedade precisa de nós nesse momento. Obrigado.